Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Berton no canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos para a notícia aqui de hoje, né? Foi um martelo batido, né? O João Paulo realmente estava na dúvida de ontem, que ele poderia ir pro Bahia, tudo, e agora se concretizou, tá? João Paulo está no Bahia, foi pro Bahia, hoje ele só foi pro CT para se despedir dos atletas. E muitas pessoas ainda comentaram, mas pode ter uma troca, o Santos pegar um jogador do Bahia também nisso. Não, rapaziada, não. Foi um acordo aí entre as partes, ele queria jogar, basicamente ele abriu mão, né, de 30% do que ele tinha direitos lá de luvas para poder conseguir essa liberação mais fácil. E o Wagner Frederico conta mais detalhes sobre isso. Vamos ver o que ele fala? Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal do Wagner, tá? A jogar como titular no Santos, e é por isso que ele e o seu staff pediram para a diretoria do Santos facilitar a sua saída, e está aí acontecendo de fato. Ele aceitou a proposta do Bahia, está indo para o Bahia e não deve jogar mais pelo Santos. Por quê? É uma proposta de empréstimo, como eu já disse, mas com um valor de compra obrigatório. Ou seja, daqui a um ano, quando terminar o empréstimo, o Bahia vai ter que pagar o valor fixado em contrato ao Santos. Certo? E como é que fica agora, Wagner? O Santos vai contratar um novo goleiro? Como é que fica? Eu imagino que o Santos não gostaria de se desfazer do João Paulo se o João Paulo aceitasse ficar como reserva do Gabriel Brazão. Se o João Paulo não tivesse pedido para sair. Eu imagino que o Santos aceitaria continuar com o João Paulo, porque é importante você ter dois bons goleiros no seu elenco, dois goleiros prontos para jogar, né? Porque goleiro pode se machucar, goleiro pode ficar suspenso também. E tem também o fator, rapaziada, que quando você tem um goleiro muito acima do reserva, o titular pode ficar mais relaxado, né? O Brazão sabe que ele aproveitou a oportunidade da contusão do João Paulo para poder jogar, ter uma sequência, conseguiu mostrar para não sair mais. E sabe muito bem que o João Paulo ele é um cara que tem identidade com o clube, teve grandes partidas também, tudo, mas realmente quando você tem um goleiro que não tem muito espaço, não é muito falado tudo, mesmo que ele tome um frango ou outro, ele não vai perder a titularidade. Né? Enfim, acontece também. Só que o João Paulo pediu para sair. E agora, quem é que vai ser o segundo goleiro do Santos, se confirmando essa saída do João Paulo? O Santos tem o Diógenes no seu elenco, mas pelas minhas informações, o Diógenes não tem a confiança da comissão técnica e tampouco da diretoria. O Santos tem o João Fernandes e o Santos tem o menino João Pedro, que é considerado aí o grande destaque da posição nas categorias de base do Santos, tanto que mesmo jogando... Galera, o lance... rapaziada, vamos ver o que ele vai falar sobre esse João Pedro, né? Mas acho que é um goleiro de 1,98 m, se destaca na categoria de base e sabemos que o Santos não é forte para revelação de goleiros, mas dizem que esse goleiro é bem promissor, tá? Ele já treina com a equipe profissional, já é um goleiro que inclusive tem viajado aí com a equipe profissional, mas é jovem ainda, né? Tem 17, 18 anos. Eu imagino novo. Que o João Pedro se fixe mesmo no elenco profissional e passe a ser o segundo, terceiro goleiro do Santos a partir do ano que vem. Para este ano, eu acho que o Santos, se não contratar outro goleiro, vai ficar com o João Fernandes e o Diógenes. Mas a janela está aberta para contratação ainda, fecha só no dia 2 de setembro. Até lá, de repente, o Santos pode trazer um goleiro para ser o reserva, um goleiro mais pronto, mais preparado. Acho um pouco provável, tá, rapaziada? Até porque o Santos vai se levar um pouco do salário de 500 mil, né? Não vai, se trazer um goleiro mais experiente e tal, vai vir com salário alto. Então, se fosse para ficar com um goleiro experiente com salário alto, que continuasse com o João Paulo, né? Então, provavelmente o Santos vai seguir com o Diógenes e o outro goleiro que ele falou. E se o outro goleiro da base, né, vai ser preparado para o ano que vem. Mas diz que ele realmente é um goleiro para vir e colocar uma sombra gigantesca ali no titular, né? E também sabemos que o Brazão, talvez ele fique nessa janela, talvez não, acho que ele vai ficar, mas vai ser muito difícil ele manter esse nível passar da janela de janeiro, né? Que essa vai ser complicada, beleza, rapaziada? Se vocês quiserem mais detalhes, tá lá no vídeo do Wagner, tá? Curta, se inscrevam lá também. E aí a gente vai para a próxima notícia. A próxima notícia, rapaziada, que o Santos pode ter o retorno do Luan Pérez contra o Vasco, tá? O João Basso e o Arão ainda são dúvidas, que também acho pouco prováveis.
Eu já vi alguns falando que talvez o Basso só vai retornar contra o Bahia, tá? Então o Luan Pérez é o único que realmente está mais próximo de voltar. E aí a dúvida é, o Luan Pérez ele vai entrar no lugar do Gil ou do Luizão? O que vocês preferem? Coloca aí nos comentários, tá? Então, enquanto o Arão realmente não conseguiu jogar ainda no Santos, não conseguiu se recuperar ainda, né? Espero que quando ele voltar, que seja igual o Neymar, né? Ele consiga ter uma sequência, não se machuque mais, porque realmente ele não... Tá quase 2 meses no Santos, mas só conseguiu atuar um pouquinho lá no final do jogo contra o Flamengo e mais nada, né? Então, provavelmente, se o Luan Pérez voltar, eu acredito que o Kleber vai tirar o Luizão. O Luizão volta pro banco de reservas e o Luan Pérez joga ao lado do Gil, tá? Deixa aí nos comentários também se vocês concordam com isso. Aí a gente vai pra última notícia, rapaziada. A última notícia é que o Santos renova o contrato do Matheus Xavier até 2028, né? Ele já foi especulado que ele poderia sair nessa janela, porque ele quer jogar, quer ter oportunidades, tudo. É outro menino, junto com o Rian, que o Santos também renovou o contrato. É uma promessa mesmo do Santos, né? E ele é jovem, né? Tem apenas 18 anos. Tinha o contrato aí finalizando, acho que até o final do ano, no meio do ano que vem. E o Santos renovou até 2028. Então, isso é muito bom, tá? Então, eu acredito que o Santos não precisa ir atrás de volantes, porque... tem tanto o Galo Bom Tempo, que já é uma realidade, o Zé Rafael, o próprio Rincon, o Arão, e ainda tem o Rian e o Matheus Xavier também, que são 2 da base, então acho que o Santos não precisa. E é o que eu falo pra vocês, esses meninos precisam ser relacionados já pros jogos, não precisa ir colocando, mas tem que ser igual o Robinho Júnior, tem que ser relacionado pros jogos, um jogo ou outro colocando, pegar a caça, criar ritmo, e no Paulistão, ano que vem, cara, colocar esses moleques pra jogar. Ele, o Matheus Xavier, Rian, dá mais espaço. Robinho Júnior, por exemplo. Janeiro é mês quente lá. Vai jogar com o Novo Horizontino lá, que bate 40 graus quase. Jogo 4 horas da tarde. Poupa Neymar, poupa Gil, por exemplo. Digamos que o Gil estivesse jogando. Poupa Rincon. E põe esses moleques lá. Vai para os jogos lá de Novo Horizonte. Põe o Robinho Júnior, põe o Matheus Xavier, põe o Rian. Eu tenho certeza que esse moleque vai jogar embaixo de 50 graus, em alto nível, e vai criar muita casca pro Campeonato Brasileiro do ano que vem, tá? Então foi uma excelente notícia. Eu acho que o Santos prefixou uma multa bem alta, tá? E é isso, rapaziada. Então as notícias por enquanto foram essas. Então, renovação do Matheus Xavier, oficialização da ida do João Paulo de empréstimo pro Bahia, com obrigatoriedade de compra, se ele ficar até meio do ano que vem, né? 1 ano de contrato. E o Bahia arcando 100% com os vencimentos do João Paulo, né? E Luan Pérez provavelmente volta contra o Vasco, tá? E entrando provavelmente no lugar do Luizão, que já era banco do Gil. Então, o Luizão volta pro banco de reservas e o Luan Pérez joga com o Gil contra o Vasco. E o Verratti, né, não joga esse jogo, tá? Que pra mim é o principal jogador do Vasco ali da frente. Então ele tá suspenso, toma o 3º cartão amarelo. E esperamos, galera, que domingo o Santos consiga uma vitória e convença, né? Mesmo achando que vai ser um jogo difícil. E já falando no jogo de domingo, tava vendo o canal do Varanda Futebol e Debate, 47 mil, quase 48 mil ingressos vendidos, né? Então, o Santos já tá próximo a 50 mil ingressos já vendidos, né? Pro jogo de domingo. Eu não sei se disponibilizou 51, uns falam 58, outros falam 56, mas digamos que foi a mesma quanto o Juventude, 51. Então, provavelmente, rapaziada, amanhã, mais tarde da sábado ali, os ingressos já estejam esgotados, tá? Em Morumbi de casa cheia. Beleza, rapaziada? Por enquanto as notícias foram essas, tá? Peço pra vocês curtirem no canal Santástico News. Eu agradeço vocês, tá? Pelos últimos vídeos, vocês estão assistindo bastante, estão curtindo os vídeos. Alguns dando hype, mas se puder, deixa hype também, deixa comentário. Pode ver que quem comentou sempre respondo todo mundo. Eu tento responder todos os comentários, né? De vocês, a gente sempre interagindo. Porque, igual eu falei, não sou jornalista, sou apenas um torcedor, como a maioria de vocês aí que assiste. E estamos aqui pra trocar ideia. E também vocês falarem coisas que eu acho muito interessantes, né? Igual hoje tive um comentário falando sobre, até antes de eu ver esse vídeo do Wagner, sobre o goleiro da base lá, o João Pedro, né? De 1,98 m, tudo. Inclusive foi um inscrito meu que comentou isso. Não, o Santos não precisa de goleiro, tem um ótimo goleiro na base lá, de 18 anos, tal. E realmente, o Wagner também falou sobre isso.
E pesquisei sobre esse goleiro, é muito bom mesmo. Então, graças aos outros inscritos, a gente vai trocando informações aqui como uma comunidade, rapaziada. E a gente troca figurinha sobre o Santos, conversa e tô aqui pra conversar com todo mundo, tá? E é isso. Deixa aí seus comentários também sobre o que vocês acharam das notícias de hoje. E se você quiser apoiar o canal, vire membro do canal também. E vai ajudar bastante o crescimento, tá? Do canal. E vamos buscar os 20 mil inscritos. Beleza, galera? Obrigado e até o próximo vídeo.